a tradução da King James é a melhor tradução da Bíblia? E aí no embalo, eu pergunto, por que aqueles que afirmam isso, né? No que aqueles que afirmam isso se baseiam? Bom, a resposta direta é não é. Não é a melhor tradução. É a versão mais corrente no mundo de língua inglesa. Tá? E ela desempenhou um papel muito importante na história cultural dos países de língua inglesa. A Inglaterra, obviamente, né, começa lá, e depois os países de tradição protestante de língua inglesa, o Canadá, onde o Ricardo está, os Estados Unidos, enfim, a King James, ela é muito importante, influente, tá? Muito, mas não é a melhor tradução, é um inglês muito formal, bastante formal mesmo. O inglês da época da King James, a estrutura gramatical não é a mesma do inglês de hoje. Vou pedir permissão aqui para dar alguns detalhes e pretendo ser breve, não quero gastar muito tempo com isso, não, para não ficar enfadonho. Por exemplo, o inglês hoje tem o verbo auxiliar to do. Né? Você faz a pergunta com o verbo principal para responder, você não tem que repetir o verbo, você usa o to no presente, né? To do, no passado, did. Né? O inglês, na época da King James, não tinha o verbo auxiliar, não existia o to do. Né? Então, aquele inglês ultra formal da King James, para dar um ar assim, de solenidade, de sacralidade para o texto bíblico, né? para as declarações de Jesus, coisas assim, a intenção na época foi boa, mas o resultado nem tanto. O C.S. Lewis tem um texto de teoria literária, não é um texto de exposição teológica direta, não. Um dos textos de teoria literária dele, ele critica, a meu ver, com razão, esse formalismo exagerado da King James, que é um inglês que ninguém usa. Entendeu? No dia a dia da vida ninguém usa, ninguém fala daquele jeito. Entendeu? Ninguém conversa. E aí o Lewis fala, né, que o grego, e o Lewis sabia grego, ele conhecia a língua grega. O grego das cartas de Paulo, por exemplo, era o grego que era falado no dia a dia, na praça, na cidade daquelas lá, falado no mercado, falado dentro de casa. Ou seja, nada dessa coisa rebuscada, formal. Deixa eu dar um exemplo em português. Em português. A norma culta da língua vai dizer assim, vós estáveis, vós sois. Gramaticalmente está correto, só que ninguém fala assim. Não é? Então, por essas e outras, eu vou dizer que a minha resposta à pergunta do José Serra é não é a melhor tradução de jeito nenhum. Aliás, tradução, o Ricardo falou uma coisa certíssima, importantíssima agora há pouco, quando nós estávamos, antes da gente iniciar, nós estávamos nos bastidores ainda, o Ricardo, certamente ele vai comentar sobre isso, ele falou uma coisa certíssima e importantíssima. A tradução, ela pode ser literal, mas ela pode ser interpretativa. E não tem como da gente escapar de uma tradução interpretativa, é praticamente impossível. Praticamente impossível. O Paul Ricoeur, grande filósofo francês, tem um livro que está em português, um livro fininho, pequenininho, mas como tudo que o Paul Ricoeur escreveu, é uma preciosidade. E chama Sobre a Tradução. Sobre a Tradução. O Paul Ricoeur, ele traduziu obras do alemão para o francês, ou seja, ele escreveu a teoria de tradução, mas ele próprio praticou tradução, que não é fácil. Se me permite jurar, a coisa que eu faço, já prestei, estou prestando serviço para editores, fazer a tradução, é uma tarefa bastante complicada. O Paul Ricoeur, nesse livro dele, ele fala o seguinte, que tradução é uma impossibilidade e uma possibilidade ao mesmo tempo. Ele fala que traduzir é impossível. Mas traduzir é possível, porque a tradução é praticada há milhares de anos. Né? Então, esse jogo que o Paul Ricoeur faz, ele desenvolve isso com toda a genialidade que ele era característica. É extremamente interessante. E isso se aplica para as traduções da Bíblia também.